Olá! Ei, pessoal! Estamos aqui começando a live, a nossa primeira live do Psico Independente. Então, nessa live, o objetivo é a gente contar um pouquinho da nossa trajetória, né? A Ellen vai se juntar aqui comigo. Vou esperar a Ellen chegar. Olá! Olá, Ellen! Me escuta, Fê? Pessoal que entrou, a Su, Suzana, um beijo. Caio, todo mundo escutando bem? Sim, acho que sim. Ah, beleza. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Ellen. A Fernanda estava falando um pouquinho aí desse início da live. A gente veio apresentar para vocês esse projeto novo, que é o Psico Independente, mas contar um pouquinho também de como foi a nossa trajetória até aqui, como que é a trajetória do Instituto Construindo Saúde, da onde surgiu essa ideia do Psico Independente, como que a gente fechou a nossa agenda em 3 meses. Bastante história, né? Bastante história para a gente Bastante contar. história. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Instituto Construindo Saúde, da onde ele nasce. Ele vem de um desconforto meu e da Fernanda a respeito da formação dos profissionais de saúde para atuar na área de saúde mental. Então, a gente começa a perceber que existe uma necessidade de levar o conhecimento em saúde mental, de ampliar esse conhecimento em saúde mental entre os próprios profissionais de saúde, muitas vezes aqueles que também atuam na área de saúde mental. E aí a gente criou o Instituto Construindo Saúde lá em janeiro de 2018, com o objetivo de fazer alguns cursos de capacitação e formação profissional. A gente teve uma trajetória muito bacana, porque fomos com a cara e a coragem, investimos em alguns cursos, fizemos cursos em outras cidades. Nosso primeiro curso foi lá na cidade de Bauru, com uma galera muito Sim. bacana que acompanha a gente até hoje. E a gente conseguiu fazer esse curso presencial, foi muito legal, foi um dia todo de muita troca. Depois a gente foi para o litoral, lá em Santos. Conseguimos fazer alguns cursos aqui em São Paulo, mas a gente percebeu que essa questão do curso presencial, principalmente aqui em São Paulo, era um campo assim a se explorar, porque era bastante difícil. São Paulo é uma cidade que tem muita competitividade, que sempre aparece cursos todos os dias, em todos os momentos, sobre os mais diversos assuntos. Então, a gente foi passando por algumas remodelações do Instituto para conseguir chegar a um objetivo maior, né, Fê? Sim. Eu acho que eu e você, né, Ellen, nós sempre fomos pessoas muito versáteis, né, muito multi, e a gente sempre tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, pensando em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, o Instituto sempre nasceu com mais de uma proposta, né? A gente tinha a proposta de atuar em várias cidades, de fazer diferentes cursos, de falar de saúde mental, de falar de álcool e drogas, e aí eu acho que é exatamente por conta dessa versatilidade que a gente começa a investir um tanto na clínica, né? Sim. E, e as coisas elas andam muito juntas, apesar de serem coisas separadas, né? Elas andam muito juntas, justamente porque a gente trabalhou em alguns serviços de saúde mental, depois teve uma inserção na pesquisa, e aí a atuação clínica também sempre foi complementando. E é isso, assim, acho que contando um pouco de como que foi a trajetória do consultório até conseguir chegar nesse ponto de fechar a agenda em 3 meses, o Instituto foi o primeiro passo justamente porque o Instituto foi o site, né? Antes do Instituto não tinha um site, então não tinha um endereço. E eu estava até pensando, eu acho que eu não te contei essa história, só exclusiva, Ai, vou saber de histórias novas de, também. sim, de como que foi que surgiu essa ideia de anunciar no Google.
E eu tava pensando assim, né? Porque, enfim, foi uma coisa que começou em 2018 e que eu não sei muito, e eu não lembrava de onde que foi que tinham tirado a ideia. E aí a verdade é que a minha sogra mora em Minas e, enfim, eventualmente eu vou pra lá, pra Minas e tudo mais. E eu sempre fiquei um pouco incomodada com essa coisa de ficar perguntando tudo, sabe? De falando, ai, mas onde que é o chaveiro? Ai, eu precisava fazer a unha. Ai, eu queria, sei lá, acabou minha meia no meio da viagem, eu queria comprar uma meia. Onde que eu acho uma Marisa aqui pra eu comprar uma meia? E aí eu tava em Minas e eu não queria ficar perguntando, e aí eu comecei a procurar no Google pra achar uma manicure. E aí foi isso, enfim, eu encontrei uma manicure, fiz a unha lá, uma manicure recomendada, não sei o quê. E foi justamente dessa cena que eu falei, pô, talvez tenha alguma pessoa que não conheça ninguém que vá fazer uma indicação ou não queira perguntar, né? Porque não é tão simples você chegar para alguém e falar, viu, tô meio mal, preciso ir no psicólogo. Não é uma coisa que às vezes as pessoas gostam de admitir, né? Ainda tem muitos tabus sobre isso. E aí eu falei, pô, talvez tenham pessoas que, assim como eu, procurando manicure em Minas Gerais, também queiram achar um psicólogo e saber se alguém está recomendando, onde que é, o que que faz, enfim. E aí foi essa história. Foi uma história que eu lembrei, assim, comecei a puxar na memória, né? Hoje. E aí foi um tanto a partir disso que eu decidi em 2018 fazer a primeira campanha, porque a gente já tinha o instituto, já tinha o site, né? E aí eu falei, acho que, né, eu tinha um dinheiro guardado e foi um investimento ousado, assim. Eu falei, não, acho que porque na época, em 2018, tinha uma promoção do Google. E aí, a promoção do Google, eu não sei se você lembra, mas era uma Lembro. coisa assim, se você colocar mais que R$ 150 por dia, uma coisa assim. Eu não lembro se era 120 ou 150, mas eu acho que era 150. Enfim, se você colocasse mais que R$ 150 por dia, eles te davam uma assessoria, assim, uma ajuda, uma pessoa para te ajudar ali no contato inicial e tudo mais. E aí, como eu não entendia nada, eu falei, tudo bem, acho que vai valer a pena, né, ter esse contato. E aí, foi isso. Eu conversei com né, conversei lá no chat do Google para entender direitinho como é que, como é que funcionava, o que que fazia e tudo mais. E decidi fazer o investimento. Eu lembro que na época foi um bom dinheiro, assim. Tipo, era, na real, as minhas economias, assim, sabe? Aquelas economias que falam, um dia eu vou fazer uma viagem legal. Então, essa viagem legal eu não fiz e eu investi no Google. E é muito E legal, Fê, você ter citado, você ter começado falando sobre o site, né? Porque assim, sim, a gente sempre. Quando eu me formei, que na verdade é a mesma época mais ou menos que a Fê se formou, porque a gente estudou juntas, tinha muito aquele lance do cartão, né? De ter um cartãozinho para ser encontrado, faça o seu cartão, entrega para fulano. E até pouco tempo atrás, isso ainda colava bastante, né? Mas essa sua sim, história de, eu queria uma manicure, onde eu fui buscar? No Google. Gente, no maior site de busca do mundo, a gente procura tudo no Google, né? Existem até os memes de, você tá com algum sintoma, você vai lá e coloca no Google. Então, o Google, eu acho que foi o grande pulo do gato, né, Fê? Assim, por mais que essa foi. história tem ainda um caminho de pedras, né, que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, não deixa de Sim. ser um grande pulo do gato para a gente conseguir, de fato, fazer essa agenda funcionar e fechar, enfim. Nossa, total, assim, porque eu fiz os cartõezinhos, né? Você se forma, você decide aonde que vai ser o consultório que você vai alugar a sala, onde que vai ser ali que você vai atender, e eu fiz os cartõezinhos, né? E sei lá, algumas pessoas me ligaram,
curiosos, conseguir pedir para uma moça no café, deixar ali, né? Porque vai que uma pessoa vai tomar um café e resolve que tá precisando de um psicólogo. Mas é um tiro meio longo, né? Porque como que uma pessoa que está indo num café está procurando, às vezes um pão de queijo, né? Não está procurando um psicólogo. Exato. Quem dirá que ela vai achar um cartão e vai falar, nossa, parece uma coisa boa, logo nesse momento, é um chamado, sei lá. É mais difícil disso acontecer, né? Agora, se a pessoa vai no Google e coloca lá, quero atendimento, ou procuro psicólogo, ou psicólogo em São Paulo, tipo, ela tá querendo um psicólogo, ela não tá querendo, sei lá, um nutricionista, ela não tá querendo um fisioterapeuta, tipo, é isso, ela não tá querendo tomar um café. É uma coisa muito mais objetiva, né? Sim. E Fê, você estava falando um pouco sobre o seu investimento, né? Que foi um investimento de economias bastante alto e teve algumas entraves nesse caminho, né? Que eu sei um pouco, mas eu acho que vale a pena você contar pro pessoal. Meu, foi mesmo, assim. Porque o que acontece? Eu achei que quando eu pensei na ideia do Google, eu falei, eu vou investir um dinheiro pouco, né? Não vou investir muito, até porque eu não tenho muito dinheiro, né? Porque afinal eu sou psicóloga, veja só. Não sou. Se eu tivesse sido engenheira, talvez eu tivesse muito dinheiro, mas eu sou psicóloga mesmo, então não tem. E aí, enfim, só que essa coisa da promoção promoção do Google, que você ganhava uma assessoria, eu falei, poxa, talvez seja importante, porque eu não entendo nada disso. Eu vou colocar um dinheiro aqui, eu não sei mexer, e aí vai ser um tiro na água, né? Então, pelo menos se tiver assessoria, talvez vá funcionar melhor. E aí foi um pouco dessa aposta mesmo que eu fiz. De investir, eu investi, foram 6 mil reais. É bastante dinheiro. Imagina na época, né? Assim, hoje a gente já tem até nota de 200, mas na época, né, não tinha. E aí foi isso, assim, eu investi 6 mil reais por 3 meses, né, que foi o tempo que era, acho que era isso mesmo, 150 reais no dia, para rodar a campanha e etc. E acho que uma coisa importante de esclarecer é que quando você anuncia no Google, você só paga pelo clique. Sim, então, por exemplo, se alguém digita, sei lá, psicólogo em São Paulo, e aí vai aparecer lá os psicólogos em São Paulo, alguns anúncios, e embaixo as outras páginas. E alguém passa pela sua página e não clica no seu anúncio, você não paga, né? Se ela não vai até o seu site, você não paga por isso, você só paga pelo clique. E eu, na minha cabeça, em 2018, falei, cara, tô feita, né? Porque quem que vai ficar clicando 150 reais todo dia? Tipo, sei lá, se a pessoa clicar, então vão ser pessoas que estão querendo fazer terapia, né? Tá lá, inscrito no meu anúncio. Psicóloga em São Paulo, né? Tava escrito, com todas as letras, bonitinho. Eu olhei a gramática, a ortografia tava certa. E aí eu falei, bom, então é isso, né? Se a pessoa clicou, significa que a pessoa quer um psicólogo. E acho que essa foi uma das minhas primeiras surpresas, né? Do quanto que as pessoas não leem. Exatamente. Não leem e são curiosas também. Porque quantas vezes a gente não clica? Olha, depois de investir no Google, só um parênteses. Eu agora penso 20 vezes antes de clicar, porque eu falo assim, tem alguém investindo nisso? Tem alguém gastando dinheiro. Tem alguém gastando dinheiro. Então tem muito curioso no Google, né? E eu acho que você não contava muito com isso. Não contava nada. E aí era isso, assim, a assessoria do Google que eu tinha era uma assessoria para quem estava começando, até porque eu não tinha zero de experiência. Então, o que as pessoas fizeram foi ótimo a assessoria, né? Não dizendo que não foi. Mas eu era ainda uma pessoa muito crua, eu sabia muito pouco. Então a pessoa falou assim, olha, você precisa escrever um anúncio, né? Você vai fazer um anúncio, você precisa escrever. Eu falei, nossa, eu não escrevi ainda. Eu disse, então, você precisa escrever. Muito óbvio, mas eu não tinha feito. Eu falei, nossa, como é que escreve um anúncio, né? E aí tinham coisas muito objetivas, no sentido de, você coloca
o que, né, o que é que é a palavra-chave que a pessoa está procurando. Então, se você é um psicólogo, você não pode colocar, sei lá, nutricionista, né? Você tem que colocar o que você é, por que a pessoa está te procurando. E, enfim, então tinham coisas muito óbvias, mas em 2018 a minha campanha ainda estava muito crua, né? Tinha muitas coisas que as pessoas digitavam no Google e aparecia o meu anúncio, e como a gente estava conversando, as pessoas não leem, as pessoas simplesmente saem clicando em tudo que aparece. E aí o que acontecia era de que o meu anúncio aparecia para pessoas que às vezes não estavam procurando um psicólogo. Aparecia para pessoas que às vezes estavam procurando uma faculdade de psicologia, ou uma pós-graduação em psicologia, ou sei lá, qualquer coisa, um livro de psicologia. E aí aparecia o meu anúncio e a pessoa achava que, né, tinha alguma coisa a ver, e eu pagava, né? Eu pagava o clique. Sim. Então, esse anúncio de 2018 foi cheio de entraves, assim. E te deixou, inclusive, um ano sem pensar muito em voltar a utilizar, né? Nossa, total, porque foi isso, assim, né? Eu fiz um investimento alto de 6 mil reais, né? Era um investimento muito alto. E aí eu não. É óbvio que eu tive um retorno, né? Várias pessoas entraram em contato comigo, tinham pessoas que estavam completamente perdidas, né? Achando que eu era uma faculdade de psicologia, né? Como eu disse, as pessoas não leem, mas mas tinham pessoas que liam o que estava escrito, que estavam de fato interessadas e que estavam procurando terapia e que estavam procurando terapia naquela região, né, onde eu estava atendendo e que tinham lido e visto onde era o consultório e etc. Mas tinha um tanto de falar, bom, eu demorei por volta de uns 6 meses para conseguir recuperar o que eu tinha investido, né, os 6 mil reais. Então, dos atendimentos e de todas essas coisas, para ter esse retorno, eu demorei 6 meses. E aí eu estava trabalhando, né, num trabalho CLT e num equipamento de saúde mental, e aí não fechava a conta, né? Eu falava, eu vou ter que investir mais sei lá quantos mil reais e para ter um retorno daqui a 6 meses, né? E é interessante porque alguns pacientes ficam, mas não tem como saber, é sempre uma aposta, né? Pelo menos era bem isso que eu pensava em 2018. E aí, né, ergui a mão pro céu, dei graças a Deus que eu tinha um trabalho CLT e toquei a vida. Que é o que a grande maioria de nós fazemos, né? A gente vive sonhando com a possibilidade de ir para o consultório, de viver de consultório, da agenda flexível, de conseguir os pacientes, ter uma rotatividade grande, né? Assim, sai o paciente, você já tem um próximo, aquele monte de coisa. A gente vive com esse sonho, mas não consegue desgrudar do trabalho CLT, porque afinal de contas eu preciso garantir, né? Não, e mesmo quando o salário do CLT não é tudo isso, né? Mesmo quando o salário do CLT é muito inferior do que o salário que você poderia ter numa clínica bem consolidada, né? Acaba ficando com o CLT porque pelo menos é fixo, né? E eu acho que você falando, né, dessa questão de você ter um consultório e tudo mais, e para mim tinha uma questão de poder ter a liberdade de não me importar tanto se o paciente ia ficar ou não, sabe? Porque eu acho que às vezes, né, principalmente no começo, em 2018, eu falava, poxa, se eu não tivesse o meu trabalho e eu tivesse, sei lá, 5 pacientes, se um desiste, tipo, é 1/5 da minha renda, né? Então dá um desespero muito grande, né? Você fala, não, não, né? E na terapia, ainda mais num processo terapêutico, tem vários processos de transferência, né? De que às vezes você tem que ser mais duro, de que às vezes tem que colocar um limite. E se você tem um receio de que, nossa, vai que o paciente vai embora se eu coloco um limite aqui, acaba te limitando na prática, né? Na atuação clínica mesmo.
né? Porque você fala, poxa, vai que eu vou fazer um corte mais incisivo, de que é necessário, né? Mas e aí como é que eu faço? E se a pessoa não volta mais? Eu preciso do dinheiro, né? Tô Sim, contando com isso no final do mês. e tem toda a questão da alta também, né? Porque a pessoa não vai ficar em terapia para sempre. Então, aí quando está próximo de dar alta para o seu paciente, você já fica, meu Deus, e agora? Onde é que eu vou arranjar outro? Menos um. Menos um. Exatamente. Ao invés de comemorar que, nossa, fiz um bom trabalho, chegamos até aqui, a pessoa está em desespero porque, né, o que eu vou fazer agora? Sim. Mas em 2019, tudo muda. 2019 não, 2020. Em 2020 tudo muda, né? Tudo muda. E aí é a grande virada aqui para você e para mim, que sou fruto e criadora do projeto. Opa. Mas foi mesmo. Foi mesmo. Em 2020, bom, tudo muda para todo mundo, né? 2020 foi pandemia, acharam que ia ser só uma SARS, que ia ser uma gripezinha que não ia pegar ninguém. E aí, de repente, em março, tudo começa a fechar, todo mundo de máscara. E o que aconteceu eu já tinha em mim Eu sempre gostei muito de trabalhar no serviço público, sempre gostei muito da área de saúde mental, mas eu fui estudando cada vez mais, né, enfim, de psicanálise, estudando mais sobre saúde mental, e às vezes num serviço de saúde mental, mesmo sendo um serviço especializado, às vezes você não consegue tanto aprofundar nos casos, né? E eu nunca deixei de ter a clínica, por mais que em 2018 não foi lá essas coisas, eu consegui os meus 4, 5 pacientes, né? E eles ficaram, né? Então eu tinha uma clínica, eu ia atender de noite, eu conseguia ter uma continuidade no trabalho. E eu conseguia ver o quão diferente eram o caminhar mesmo dos pacientes no consultório e o quanto que eu conseguia desenvolver no serviço. E é claro que no serviço tinham outras potências, né? Tinham outros profissionais, a gente tinha uma equipe multi, tinham outras coisas que também eram muito interessantes. Mas em termos do trabalho analítico mesmo, às vezes eu ficava muito barrada em instâncias do serviço, né? Tinha uma demanda muito alta, não dava para aprofundar tantos casos. Então, eu já estava lá no começo de 2020 um pouco dividida, assim, né? Falando, bom, quando será que um dia eu vou sair do serviço e vou me dedicar mais à clínica, vou, né, conseguir ter tempo para estudar mais, porque, né, ainda mais em informações, a gente está sempre fazendo, sempre estudando, sempre aprofundando, e nem sempre dá quando você tem 2, 3 empregos, né? Não é muito possível. E aí foi isso. Aí, em 2020, na pandemia, já tinha esse desejo de poder me dedicar mais à clínica e aprofundar os casos. E juntou com o risco que eu estava me colocando nos serviços, né? Do quanto que tinha a questão do Covid-19 mesmo, do quanto que eu ficava exposta, do quanto que nem sempre a gente tinha todos os equipamentos de segurança, ou todas as medidas, ou pelo menos as medidas que me deixariam confortáveis, né? Tinha as medidas de protocolo da instituição, protocolares, mas nem sempre eu achava que isso estava sendo o suficiente, sabe? E aí é isso, juntou a fome, a verdade é que juntou a fome com a vontade de comer. Né? Na verdade é que era a hora, né? Foi a vida te dando empurrão. Sim. Não, e às vezes eu acho que tem que ser isso mesmo, né? Porque senão a gente fica esperando o momento perfeito, né? E você fala assim, não, quando tudo estiver ótimo, quando eu já estiver excelente, aí que eu vou dar esse passo. E é muito claro para mim hoje do quanto que. E justamente porque eu acho que isso tem a ver com o meu sintoma, né? Do quanto que eu vou acumulando coisas para fazer e querendo dar conta de tudo, e querendo fazer tudo. E a verdade é que quando você consegue focar em alguma coisa, olha só, dá mais resultado, hora a hora. Né?
às vezes a gente vai tentando dar conta de muita coisa e a gente não consegue, né? Se ter o foco e ter a resposta e ter o resultado que a gente teria se a gente focasse mesmo. Uhum. E Então, assim, Fê, o mais, assim, o mais, a grande questão, eu diria, é que a grande maioria de nós psicólogos, a gente acumula funções, né? Porque sim. a grande maioria, quantos a gente não conhece, que pelo menos tem um trabalho e a clínica? Pelo menos isso. Né? Não consegue Sem tocar uma contar as coisa. pós-graduações, sem contar os estudos, Exato, exato. os mestrados da vida. Exatamente. Sem contar toda essa gama de especializações que a gente é levado a acreditar que a gente precisa fazer. Eu concordo, eu acho que tem que fazer mesmo, né? Mas assim, a gente tem que repensar também essa carga, porque é trabalho, né? Estudar é trabalhar também, né? Você está estudando para um fim de trabalho. E o quanto E eu isso acho que. não te acumula, né? A gente fala de saúde Não, mental, e a querendo ou gente não. não conta isso. A gente Uhum. não conta. Quando você vai colocar o preço, né? Às vezes e é isso, assim, acho que entra nessa segunda questão. Por exemplo, quando você vai calcular o quanto que você precisa para viver como psicólogo, né? Normalmente a gente coloca o quanto que eu preciso para pagar o aluguel, para comer, para, sei lá, visitar minha família e ter um momento de lazer. E a gente muitas vezes não conta o quanto que a gente gasta de investimento em pós-graduação, em supervisão, em cursos complementares, em livros, né? Muitas vezes a gente não conta isso. E na clínica, muitas vezes a gente não repassa. E aí é Exato. meio uma bola de neve, né? Porque Exatamente. você não repassa esse valor para a pessoa, e aí, né, a gente vê essas pessoas cobrando valores muito baixos, que não tem como. Ou a pessoa vai atender muitas pessoas, né? Ou então ela não vai conseguir tirar um tempo para conseguir estudar, para conseguir fazer supervisão, para fazer um detalhamento do caso, né? Porque é isso, às vezes tem casos específicos que você vai precisar estudar mais, que você vai precisar comprar um livro, ler. Uhum, exatamente. E Inclusive, assim, a gente hoje está contando um pouco dessa experiência que a gente teve com o Google, né? Com o anúncio no Google. Mas a gente vai ter um momento para conversar um pouco mais sobre essa questão do preço, da consulta, sim, enfim, porque a gente percebeu, inclusive com as campanhas, o quanto a gente conseguia também dar lugar ao nosso desejo de de apresentar o nosso valor real, né? De, assim, não desmerecer o nosso trabalho, de conseguir acrescentar justamente todas essas questões, todos esses investimentos que a gente faz, conseguir manter isso, bancar isso quando a gente vai apresentar o nosso valor. Ao longo do processo, a gente vai conversar mais sobre isso, porque é uma questão muito sim. importante, né, Fê? Nossa, essa questão do preço é super importante, assim. Eu acho que eu queria só fazer um último comentário antes de voltar, porque às vezes a gente vai fazendo uns parênteses e se perde. Sim. Mas do quanto que, por vezes, a gente acaba ficando conhecido no mesmo valor. E o quanto que o Google quebra isso, né? Eu tenho, sei lá, pessoas que começaram, porque às vezes os processos terapêuticos são longos, né? Tem processo terapêutico que felizmente a gente consegue levar alguns meses, mas tem outros processos que às vezes vai levar alguns anos, né? E o quanto que às vezes você começa como recém-formado numa atuação da clínica e vou falar um valor hipotético, você começa atendendo por R$ 100, certo? E aí, depois de, sei lá, 3 anos, você ainda continua com essa pessoa, você fez alguns reajustes, mas, sei lá, atualmente a pessoa paga 120, R$ 130, né, por sessão. E aí essa pessoa gosta muito do seu trabalho e ela vai indicar o seu trabalho para outros colegas e vai indicar no valor, né, do que ela paga. Fala, olha, né, por volta de 120, R$ 130, mas você conversa com um terapeuta e se arranja com ele, né? E do quanto que o Google te oferece uma possibilidade de entrar em contato com alguém que não necessariamente veio dessas indicações. A pessoa não sabe mesmo quanto que é o seu preço. Ela não tem ideia de Uhum. quanto é o seu preço.
né? Sim. Não, a gente tem uma variabilidade, inclusive geográfica, né? A gente, assim, eu posso falar isso, você pode falar isso, o quanto essa questão da pandemia, essa questão do atendimento online ter sido cada vez mais promovido no nosso meio, porque eu acho que com a pandemia, acho não, as pesquisas indicam que com a pandemia a população começou a sofrer muito mais a questão de saúde mental, então a procura aumentou muito, inclusive procura no Google para conseguir encontrar esses profissionais. E hoje, por exemplo, a maior parte dos meus pacientes não são nem daqui de São Paulo e nem do Brasil. Uma parte deles também nem do Brasil são, né? Então, assim, o quanto isso possibilita uma gama enorme de acesso em que você consegue, de fato, manter o seu preço por N motivos. Né? Você consegue propor o seu valor por N motivos. Primeiro porque a pessoa, de fato, não vai vir dessa indicação, como a Fernanda falou. Pessoas que moram fora do país ganham em outra moeda, então, para ela, o valor que a gente está propondo nem sempre é visto como um valor alto. Então, assim, tem uma série de coisas, uma série de benefícios que a gente conseguiu perceber com essa campanha do Google, investindo no Google como uma forma de encontrar esses pacientes, esses clientes, né? Sem ficar dependente de outras fontes. E a gente vai falar bastante sobre isso. Mas Fê, conta um pouco mais sobre a sua campanha de 2020 e como que foi essa experiência. Beleza. Então, voltando. Eu queria falar uma outra coisa. Eu comecei em 2020, então eu pedi demissão. O meu último dia de trabalho, na verdade, era um feriado, então dia 1º de maio foi o meu último dia, né? Eu não fui mais trabalhar. E aí eu ainda estava assim, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para conseguir mais pacientes? Porque era só o que tinha para fazer, né? Pandemia, não dava nem para pensar num curso no Instituto Construindo Saúde, a não ser que fosse online. Enfim, aí eu comecei a dar uma pesquisada em algumas coisas de como conseguir mais pacientes. E aí tinham várias pessoas falando de produção de conteúdo e, né, de você criar uma audiência e ter mais pessoas e produzir as coisas e ficar conhecido no mercado. E a verdade é que eu queria uma coisa muito mais rápida, né? Então, porque eu não tinha esse tempo, assim, eu tinha conta para pagar no final do mês, não dava para ser uma coisa assim, falar, não, eu vou ficar pensando e, né, quem sabe eu faço um texto legal e alguém gosta e alguém me liga, né? É a mesma história do cartão, vai que alguém vai vai tomar um café e resolve procurar uma terapia. Enfim. E aí eu começo a primeira semana de 2020, eu pego para reestruturar a minha campanha de 2018. E a verdade é que tinha uma coisa que eu não tinha pensado em 2018, que é muito óbvio, mas que eu não tinha pensado. Porque quando eu terminei a minha campanha de 2018, eu falei, nossa, foi muito caro, né? Teve pouco retorno, poucas pessoas entraram em contato com o tamanho do investimento. Pô, eu investi 6 mil reais e aí, né, perdi dinheiro, investi 6 mil reais e eu consegui de pacientes fixos 4 pessoas, não fecha essa conta, não valeu a pena. E aí o que aconteceu foi que eu simplesmente esqueci que eu tive uma curva de aprendizado, né? E assim, a minha campanha que eu comecei em 2018, óbvio que não foi a mesma que a campanha que eu fiz em 2020. Porque teve uma curva de aprendizado. Eu já tinha aprendido a usar a ferramenta, eu já tinha aprendido quais que eram as minhas palavras-chave, quais que eram as coisas que eram importantes de colocar, como que eu fazia um anúncio, como que eu não fazia um anúncio. E aí, enfim, e aí foi isso. Na primeira semana eu dei uma organizada no site, né, para receber essas pessoas, porque fazia muito tempo que o meu site estava assim, né, o site do Instituto estava arrumado, mas a minha página estava um tanto às moscas, né, porque eu não estava usando. Quem que ia me encontrar no mundo da internet? E aí foi isso. Organizei o site, comecei a mexer de novo na ferramenta do Google, e aí eu percebi que tinha muita coisa que já estava pronta,
né? Porque eu já tinha feito, olha só, em 2018, e eles, né, conservam as informações não se apagam. Olha que bênção. E aí foi isso. E aí eu comecei a primeira campanha na segunda semana, a campanha de 2020 na segunda semana de maio. E aí eu quase enlouqueci. Assim, a verdade foi essa. Porque eu não estava preparada, assim, de verdade. Eu estava acostumada com um serviço público de saúde, né? Então, o primeiro contato que você tem com as pessoas é outro, a proposta é outra, o funcionamento do serviço, e aí, de repente, sei lá, tinha gente me ligando de manhã, de tarde, de noite, me mandando mensagem, me mandando e-mail, e às vezes vinha uns e-mail cabuloso, que você falava, minha Nossa Senhora, o que eu respondo agora, o que eu falo, eu não faço ideia do que eu vou responder para essa pessoa, já tô nervosa, né? E aí foi isso, assim, na primeira semana eu tive uns 10 contatos, na segunda semana eu tinha 30, na terceira semana eu não consegui terminar, assim, eu parei na quinta-feira que eu falei, não, eu vou enlouquecer, porque eu não consigo, eu não tenho nem horário para marcar horário para atender essas pessoas, entendeu? Não consigo, chega. Ô Fê, eu tô rindo aqui porque assim, eu vou contar um pouquinho dessa história também, mas quando eu vou fazer a minha campanha, você me fala. Você fala assim, olha, Ellen, mas assim, separa um tempo, você vai receber as pessoas e tal. E eu acho que eu subestimei isso. Porque assim, eu ouvindo você falar, e eu tive a mesma sensação que você, que eu ia enlouquecer de tanta gente que entrava em contato. E aí mais à frente, o pessoal vai saber disso, que a gente vai fazer essa live também com a Renata, que específica, né? Que é fruto disso. Que eu falei a mesma coisa para ela que você me disse. Você falou, olha, mas tira um tempo, né? Assim, esteja preparada, porque você vai receber muita ligação. E eu falei, gente, talvez esse muita, o que é esse muita? 10 pessoas? E aí a ferramenta já estava tão refinada quando chegou para mim, porque assim, como a gente usa o mesmo site, só para explicar para o pessoal, como a gente usa o mesmo site que é do Instituto Conselho de Saúde, a conta do Google é uma só. Então, quando chega para mim, já está muito mais refinada do que tudo isso que a Fernanda passou. E aí já estava tão certeira que, para mim, as 30 pessoas vieram na primeira semana. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Como que eu falo com essas pessoas? Como que eu respondo todo mundo? E chega a ser meio enlouquecedor mesmo. E no final você fala assim, não, chega, não quero mais falar com ninguém, já tá ótimo, minha agenda já fechou. Deixa isso pra lá, porque você vai ficando meio maluca, assim, porque você nunca recebeu tanta gente querendo de fato fazer terapia. Claro que vem de tudo, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Mas assim, vem. A grande questão é, vem. Se a questão era te achar, as pessoas vão te encontrar. Sim. E eu acho que essa que é um ponto, assim, né? Que às vezes a gente fica tão focado de que a gente não consegue novos pacientes, que a gente nem para pensar muito do que você faz quando a pessoa já te achou. E parece ridículo, porque às vezes a gente tem essa coisa do paciente ideal, né? Que vai olhar para você e vai falar assim, oi, tudo bem, eu queria marcar uma consulta. E aí você fala, tá ótimo. Sei lá, terça-feira às 3 da tarde, a pessoa fala, perfeito, terça-feira às 3 da tarde. E aí você vai lá e você vai atender a pessoa, vai acolher as demandas, e vai combinar um preço, e a pessoa vai te pagar, né? Porque acontece que às vezes as pessoas também não pagam, e que a pessoa vai te pagar, e que vai dar tudo certo, que vai ser tudo lindo. E aí, de repente, às vezes vem umas pessoas assim do tipo, oi, tudo bem? Você é psicóloga, né? Então, o meu sobrinho neto tava com um problema que ele tava pensando em se matar. E agora? E aí você fala, minha Nossa Senhora, eu nem sei como é que eu começo a responder. Né? Porque é tão fora do que a gente tem na cabeça como paciente ideal, que às vezes até trava.
Eu não sei, quantas vezes eu não mandei mensagem pra ela, eu falei, Ellen, olha só, olha foi que isso que a pessoa me mandou. Como que eu respondo? Você acha que se eu responder desse jeito, eu tô sendo acolhedora? Ou eu tô sendo grossa? Ou eu tô sendo clara? Ou, né? Porque às vezes é uma coisa que a gente não pensa muito. Não, com Mas certeza enfim. não. E aí foi isso, né? Eu fiz a minha campanha, e aí eu fechei a minha agenda, eu tava em Minas, grande Minas, em casa da minha sogra. E aí eu já falei, nossa, gente, eu já tô, né? E era isso também, né? Eu tava na casa da minha sogra, então eu queria ter um tempo para poder ficar com as pessoas, para fazer aquele social, comer um pão de queijo, né? Porque afinal não era todo dia que eu tava em Minas. E e era isso, eu tava o tempo todo no celular, o tempo todo respondendo mensagem. E o tempo todo assim, minha Nossa Senhora, o que eu vou responder pra essa pessoa? Eu não tô nem ouvindo o que a minha sogra tava falando, porque eu tava pensando o que eu respondo pra essa pessoa. E aí, enfim, eu interrompo a campanha, porque já não tinha mais horário na minha agenda, eu também já não tava dando mais conta de conseguir lidar com todo mundo. E aí foi muito curioso, porque eu tava conversando com uma outra colega minha, e eu falei, meu, é meio snob dizer isso, mas eu tô bem, né? Porque ela tava preocupada com essa coisa do desemprego, né? Como é que tá, o que tá acontecendo e tal. Eu falava, putz, né? Tenho que te falar que eu tô muito bem. Não achei que eu ia estar tão bem assim, mas eu tô muito bem. E eu acho que eu achei alguma coisa. Eu ainda não entendi direito o que foi. Eu ainda não entendi direito como é que funciona. Mas eu acho que não é com todo psicólogo que se propõe a atuar na clínica que em 3 semanas aparece tanta gente assim. Uhum. E, sabe, e tanta gente que de fato está interessada, que de fato está topando pagar o preço certo, que de fato tá afim, né? E que não é uma terapia gratuita, né? Não é assim, tô oferecendo de graça, e se oferecer de graça vai vir muita gente mesmo. Mas não era o caso. E aí foi isso. E aí, passado alguns dias para eu me recuperar, né, da campanha, eu volto para São Paulo e converso com a Ellen. Falo, Ellen, tem alguma coisa. Porque assim, lembra que a gente estava preocupada como é que ia fazer porque eu estava desempregada? Então, não estou mais preocupada com isso. Aliás, né, não é mais essa questão. A questão é agradecer que não tem mais tanta gente me ligando. Foi bem assim mesmo, né, Fê? E assim, parece tão maluco que até eu mesma que acompanhei, né, essa fase, eu me lembro como foi para mim entrar nessa, fazer essa aposta, né? Porque assim, eu acompanhei a Fernanda de perto e tinha mesmo essa preocupação, como é que vai ser, o que vai fazer, como fechar essa agenda, né? Como fazer essa clínica acontecer. E a gente não imaginava a potência do Google. Um parênteses, a Ellen falando assim, não, eu acho que eu tenho umas amigas que estão procurando terapia, vou falar de você para ela. Tentando encontrar... Como ajudar a colega. Tentando encontrar um caminho, assim, né? Tipo, não, eu preciso ajudar a Fê, porque alguma coisa vai acontecer. E assim, eu já estava também na fase de transição, né? Eu trabalhei em pesquisa durante 3 anos e meio, na Faculdade de Medicina da USP, pesquisa na área de saúde mental. E, como toda pesquisa, tem um deadline muito claro, tem um dia para acabar, né? Então, eu sabia que a partir de setembro de 2020, acabou, não tem mais o que fazer, né? E aí, eu planejo, hoje eu estava pensando bastante na live, eu estava lembrando disso, que eu estava planejando fazer a aposta na clínica, tão sonhada aposta, em janeiro de 2021. 2021, o ano que vai acontecer ainda. Eu falei, não, eu vou deixar para janeiro, já tinha até conversado com meu esposo, janeiro, é isso, né? Por enquanto, vamos manter aqui o pé no chão. E aí... Porque não tem como acontecer, né? Porque não é uma questão de desejo, é porque não tem como acontecer. Não tem por onde. A clínica demora. Não tem por onde. Eu falei, não, melhor eu não fazer um negócio desse que é meio maluco, não tô podendo. E aí eu pego e fico namorando uma empresa, né? Eles descobriram o meu currículo e começaram a me namorar desde o ano passado. Esse namoro
durou, viu? E aí a gente conversando, e eles sabiam do meu prazo lá na USP, e a gente conversando e tal, e eu esperando a tão proposta, né? A tão sonhada proposta que essa empresa vai me fazer. E ainda eu falei pro meu esposo, olha, é uma ótima proposta, porque eles não estão me prendendo, é um ano só, e aí eu já consigo investir na clínica, estava tudo desenhado aqui na minha cabeça. Só que aí eles me fazem uma proposta muito inferior ao que eu esperava e eu fiquei chocadíssima. Eu falei, não, eu não posso aceitar isso. Eu lembro dessa ligação. Exatamente. E aí eu te ligo, assim, que eu falo assim, Fernanda, eu não posso aceitar uma proposta dessa, gente, pelo amor de Deus, com o currículo que eu tenho hoje, tudo que eles estão me pedindo para fazer. Eu tenho um instituto para manter, porque é isso, né? A Fê citou um pouco da nossa versatilidade. Eu e a Fernanda, nós somos. Eu costumo brincar que a gente é um caminhão desgovernado na ladeira. Porque a gente sai fazendo tudo que vem pela frente, tudo vira ideia, tudo vira projeto. E eu falei, não posso investir isso num emprego, né? E que não vai me pagar para isso, né? Que coisa injusta. E eu já na pós-graduação na USP também, falei, não vou aceitar isso. Mas também não sabia o que fazer. Aí vem a ligação do desespero. Fernanda, me ajude, não sei o que fazer, não consigo nem pensar direito. O que eu faço? Ela falou assim, amiga, e aí, vamos apostar nessa clínica? Porque assim, o que você está esperando para fazer isso? E a ficha caiu, assim. Falei, gente, é isso, eu vou apostar na clínica, né? E eu faço um investimento bem menos ousado do que a Fernanda. Porque lembra da curva do aprendizado? A Fernanda fez um investimento ousadíssimo, né? Porque eu acho que quando a Fernanda falou 6 mil reais, eu tenho a impressão que metade do povo aqui caiu para trás. 6 mil reais. Você fala assim, meu Deus do céu, jamais vou ter esse dinheiro numa tacada só. Meu investimento foi infinitamente menos ousado. Foram 2 mil reais. Ainda assim, o retorno que isso gerou. E a minha primeira campanha foi no início de junho, agora de 2020. E assim, eram tantas ligações, como eu falei, eram tantos contatos, e aí a gente foi aprendendo algumas coisas, porque a gente tinha colocado, por exemplo, no nosso site um formulário para a pessoa poder entrar em contato, mandar um e-mail e tudo mais, e a gente aprende que talvez aquilo não é uma boa ideia, porque surgem histórias como a que a Fernanda falou, sabe? Sim. Histórias muito, muito pesadas, e aí como é que a gente vai responder isso? Então, assim, o que eu tô querendo dizer surge de tudo. As pessoas vêm, de fato. E o legal de ter apostado nisso é que a gente continuou aprendendo, mesmo depois da minha campanha. Sim. Então, veio a minha campanha, eu faço uma primeira aposta, não fecho agenda nessa primeira aposta, tá? Por quê? Porque eu, Ellen, como uma pessoa versátil, vou usar muito esse adjetivo agora porque eu gostei, faço 1000 outras coisas na minha vida, mas porque eu gosto. Sim. Faço doutorado atualmente, tenho um instituto, alguns projetos, e por isso eu tinha uma agenda mais reduzida mesmo. O que é muito bacana no Google, você consegue ajustar aquilo que você quer. Se você quer viver só de clínica, ok, você vai conseguir viver só de clínica. Se você quer viver de clínica, mas fazer algumas outras atividades, você consegue ajustar a sua agenda. Hoje, a minha maior renda vem da clínica, não vem de outro lugar. Embora eu tenha outras atividades, a maior é a clínica que me mantém hoje. E muito vem por causa dessa campanha, né, que eu fiz. Então, a primeira campanha, eu não fechei ainda a minha agenda, mas metade dela já estava preenchida. E aí eu faço uma segunda aposta, onde eu até termino a campanha um pouco antes. O Google, ele funciona, a gente vai ter um momento para falar sobre isso, mas ele funciona com você colocando créditos na plataforma e ela vai usando o seu crédito conforme os dias vão passando. Então, eu consigo não precisar terminar com os meus créditos para fechar a agenda, essa segunda aposta. E por isso que essa live chama Fechei minha agenda em 3 meses. Que, na verdade, 3 meses ainda é uma coisa
até que longa, né? Porque Sim, tem até uma margem de erro. Tem uma margem de erro grande. Exato, porque na realidade em 2 meses, né, foram 2 apostas que eu fiz, não tão altas, não impossíveis para ninguém. Eu consigo fechar essa agenda e com muito sucesso, eu diria. Né? Eu diria que com muito sucesso, porque de fato, pessoas muito engajadas no tratamento em si, né? Pessoas que sabiam que queriam, que estavam ali. Então, eram clientes que eu realmente eu gostei de ter conseguido esses clientes. E aí vem também essas pessoas de fora do país, que foi um benefício que a internet trouxe. Então, mais uma vez, é um benefício que o atendimento online traz, né? Mas que a plataforma, utilizar a plataforma do Google para ser encontrado, te abre o leque assim num grau infinito. Então, eu acho que essa é a nossa proposta hoje, né? A Fernanda, ela vem trazendo um pouco da história dela e do quanto ela fez o caminho das pedras para chegar até 2020. Eu sou, por isso que eu brinquei, que eu falei, eu sou fruto e criadora desse projeto, porque eu sou fruto desse processo que a Fernanda vive, mas também a gente começa a perceber, como a Fernanda também já citou, que muitos dos psicólogos não conhecem isso, não sabem como utilizar essa ferramenta a seu favor, não sabem muito bem aonde conseguir encontrar essas pessoas para poder viver uma clínica e, de fato, independente. Quando a gente fala independente, é independente de qualquer pessoa, de depender de pessoas para que te indiquem, depender do tal cartãozinho lá no café, depender de redes sociais, do CLT, você ficar preso ao CLT e manter aquela clínica ali com poucos horários, muito restrita, e ela nunca é a sua fonte de renda realmente, né? Depender de você ter que fazer algo que você não quer, porque a Fê citou um pouco das redes sociais, e eu acho que a grande questão das redes sociais é que nem todo psicólogo quer blogueirar, né? Nem todo psicólogo quer ser blogueiro de Instagram, de Facebook. E eu vejo muitos tendo que fazer esse movimento para conseguir encontrar os tais pacientes, né? Conseguir montar a sua tal clínica, né, Fê? Nossa, super. E acho que tem uma coisa do quanto que você consegue ter uma independência de tempo, no sentido de, nossa, às vezes tem o mês da bruxa, né? E aí, sei lá, 5 pessoas vão embora do seu consultório. Você fala, meu Deus do céu. E aí você consegue, né, com uma campanha, conseguir repor essas pessoas, sabe? Ou, de repente, sei lá, você resolveu engravidar. E aí vai tirar uma licença de maternidade de sei lá quanto tempo. E depois você sabe que você vai conseguir novos pacientes. Você não precisa daqueles, sabe? Então, acho que tem essa flexibilidade e essa independência que é muito importante, assim. Porque às vezes a gente fica... Ou então, eu estava pensando esses dias, se eu decidir mudar para Minas Gerais, não me é um drama. Não me é um drama. Falo assim, não, eu decidi, sei lá, passar um mês em Fernando de Noronha, digamos. Que chiquérrima. Chiquérrima. Mas sei lá, vou passar um mês na casa dos meus tios no interior. Eu posso ir, sabe? Não tem muito problema, assim. Tenho as vantagens da clínica online, mas se eu quiser mudar para morar em outra cidade, eu também consigo montar um consultório ali. Sabe? Não é um grande drama, assim, de falar, eu preciso conhecer os psiquiatras da cidade, ou conhecer as pessoas que, enfim, que estão me indicando e tudo mais. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que vale a pena a gente responder. Ô, Ellen, como que a gente está de tempo? Olha, Fê, a gente está acabando o nosso tempo, na real. Faltam poucos minutinhos. Eu não vi a pergunta, Fê, não estou vendo aqui. Você viu? Eu vou ler aqui. É do Fernando Reis. Fernando Reis, Psi. Boa noite, colegas. Quanto, em média, custa uma campanha dessas no Google? Legal. Fernando, acho que é uma pergunta excelente. Excelente. Acho que tem algumas coisas importantes. A campanha do Google custa
quanto você quiser colocar de dinheiro ali. Essa é a verdade. Então, se você quiser rodar uma campanha, porque o que que acontece? Acho que vale a pena explicar. O que que o Google faz é como se fosse uma espécie de leilão. Então, tem, sei lá, algumas pessoas que estão anunciando no Google e essas pessoas são psicólogos que estão anunciando no Google. Então, as palavras importantes lá, as palavras-chave, psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, enfim. Quando uma pessoa qualquer digitar essas palavras lá no... Ai, gente, acho que a Ellen caiu. Mas enfim, vou continuar explicando. Quando uma pessoa qualquer digitar essas palavras lá no Google, os anúncios vão aparecer. E aí, o que que acontece? Você é como se tivesse um leilão automático. Então, tem, às vezes, para você poder aparecer, se a pessoa clicar no seu anúncio, você vai pagar R$ 2 ou R$ 3 por anúncio. Então, você consegue rodar uma campanha com muito pouco de dinheiro, né? Você consegue rodar uma campanha com R$ 10, com R$ 20. Agora, o que que acontece? Tem duas questões importantes. A primeira coisa é, para você fazer uma campanha no Google, você precisa se planejar. Você precisa se organizar, porque senão você vai perder dinheiro. Da mesma forma como eu perdi um tanto de dinheiro lá em 2018. Então, precisa ser uma coisa organizada, né? E a segunda coisa é, às vezes vale a pena você colocar um valor um pouco maior, né? Sei lá, não fazer uma campanha a R$ 10, mas conseguir rodar, sei lá, R$ 100, R$ 150 no dia, vale mais a pena do que você fazer um pouquinho em cada dia. Entende? Porque às vezes um pouquinho em cada dia vai fazendo com que você não apareça tanto no Google. Gente, eu Eu não sei caí, se eu mas consegui voltei. ser clara. Você conseguiu me ouvir, Ellen? Então, eu voltei agora. Não consegui te ouvir em tudo, mas eu achei bastante interessante essa pergunta. Eu acho que é uma dúvida, assim, que eu também tinha, né? Eu também tive que fazer essa pergunta para Fernanda, mas é o que ela falou mesmo. Eu peguei o comecinho só, Fê, que é o quanto você quiser, o quanto você puder, enfim. Isso, o que muda é a quantidade de vezes que as pessoas vão, a quantidade de pessoas que vão conseguir te encontrar pelo valor que você colocou lá. Eu, por exemplo, Sim. a gente sempre deixa rodando a plataforma por uma questão de que tem que rodar, enfim, a gente ouviu isso do pessoal da Google. E aí, nesse momento, por exemplo, tá rodando a R$ 5. Às vezes aparece alguém, sabe? De vez em quando aparece alguém, me manda mensagem e tal e tudo mais. Como a gente está com a agenda fechada, não está dando muito para lidar com isso. Mas quando tem algo. É legal também, porque assim, às vezes acontece de um paciente sair, né, desistir do tratamento, ou eu dar uma alta, e aí já sempre está tendo alguém em contato e querendo fazer terapia, então é bem bacana. Interessante. É bem legal. E Sim. a gente tem poucos minutinhos agora, bem poucos minutinhos. Não sei se tem outras perguntas, acho que não, né? Eu acho que eu queria falar um pouquinho de que a gente vai fazer uma live. A próxima live vai ser sobre as redes sociais, né? E de como que a gente usa, como que não usa, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, e do quanto que é possível conseguir fechar uma agenda e conseguir construir um consultório sem precisar ficar refém de ficar postando nas redes sociais, né? Porque eu acho que isso é um movimento que tem acontecido bastante. Bom, se você quiser ter um consultório, se você quiser ser conhecido e ter pessoas interessadas em fechar a agenda com você, né, contratar os seus serviços, você precisa ficar postando e fazer reels, e, enfim, stories e etc. E não é verdade, né? Essa não é nem de longe a única opção e existem opções melhores, mas eu acho que a gente vai tratar especificamente disso. Sim. Fernando, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E acho que é basicamente isso, assim, o valor é independente do valor, mas né, você pode colocar qualquer valor no Google, mas o mais importante é de que você se prepare para conseguir fazer
essa campanha. Sim, psicólogo César Lopes. Estamos falando de Google Ads, Isso com mesmo. certeza. Estamos falando de Google Ads. Temos pouquíssimos segundos aqui. Eu Sim. tenho algumas coisas. Bom, Isso. Quer se despedir, Ellen? A live é na terça-feira, na hora do almoço, ao meio-dia, essa próxima live, tá? Não percam. E a gente vai estar sempre fazendo live de terça-feira ao meio-dia e de quinta às 8 da noite. Tá joia?